Boa noite. Tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho porque é sinal de novos tempos, né? E aí, tô cansado de mandar e-mail e dessa vez eu decidi fazer uma coisa diferente para poder falar um pouquinho sobre o Cambridge Week, que vai ser na semana que vem, a gente começa na semana que vem. E o objetivo principal é fazer com que todo mundo entenda, né, que nós estejamos todos na mesma página para poder fazer com que esse movimento aí seja o mais benéfico possível, né, e mais tranquilo também, certo? É, então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: quando será o Cambridge Week, né? Nós tivemos um problema por causa da questão do MID, que é logo em seguida, e por isso a gente não pôde fazer esse movimento depois, porque senão a gente não teria tempo hábil de corrigir os simulados, mandar carta de recomendação e os alunos se dirigirem à cultura para poder fazer inscrição, né? Então, assim, a gente realmente teve que correr um pouquinho. E, tendo dito isso, a gente começa no dia... Na segunda e quarta, a gente começa dia 23, que é segunda-feira agora. Segunda-feira agora a gente já tem os simulados. E as meninas da recepção da biblioteca já estão correndo para poder providenciar os simulados para a gente. E além disso, é, nós vamos estar, o pessoal da recepção da biblioteca, eu também vou estar, eu acho que Tassi também, com uma camisa vermelha escrita, né, Cambridge Week, alguma coisa desse tipo. Então a escola vai estar toda prontinha para poder receber os alunos, para poder fazer com que os alunos curtam a experiência. E a gente espera contar com todo mundo, né? Terça e quinta é no dia 24 de setembro, que é dessa terça-feira também. Sexta-feira, dia 27, que é na sexta. E sábado, no dia 28. E a gente vai usar uma aula só, ao invés de duas aulas, certo? Quais serão os papers aplicados? Para o CAT and PAT, a gente vai aplicar o Reading and Writing, que é um paper só, e esse vai ser compulsório. O Listening é opcional. Por quê? Porque a gente não quer perder essa semana toda fazendo simulado, sendo que na semana seguinte os alunos fazem o MID. Então o objetivo é fazer só um, pela questão do tempo que eu mencionei antes, e o listening, se o professor sentir a necessidade, se o aluno quiser muito fazer o listening, pode passar para casa, ou ele pode fazer na própria cultura. As meninas não estão fazendo os xerox do listening, e caso você sinta que uma turma sua realmente precisa, porque tem muitas pessoas interessadas, fala com o pessoal da coordenação, e aí a gente dá um jeito também. O FCC ACPE é igual o Cat and Pad, vai fazer o Reading and Use of English, o Listening também é opcional, e o Young Learners é o único que é diferente, porque tem o Reading and Writing, que é compulsório, que todo mundo vai ter que fazer, e o Listening, que também é compulsório. Por quê? Porque são testes muito curtos. Então a gente consegue fazer os dois papers na mesma aula. Os outros a gente não conseguiria, a gente teria que ter duas aulas. O Young Learners não, a gente consegue fazer tudo na mesma aula. Que níveis farão os simulados? O CAT ficou com o intermediário 2, o PET ficou com High 2, o FCE ficou com High 4, CAE com Avançado 2 e o CPE ficou com High Advanced 3. O que não significa dizer que um aluno do High Advanced 2 não pode fazer o CPE. O que não significa dizer que um aluno do intermediário 1 não pode fazer o CAT. A gente vai aplicar os simulados nessas turmas, certo? Mas se tiver algum aluno que estiver interessado, ótimo. A gente vai abraçar esse aluno, vai dar todo o apoio, todo o suporte que ele precisar. Se você tem uma turma de High 3 que você acha que dá para poder fazer PET, fala com Jack, fala com Cris, fala com Leila, fala com Suzane. Se você tiver uma turma de avançado 1 que quer fazer o UFC,
a mesma coisa. Fala com o pessoal e faz o simulado, tá? Do Young Learners vai ser o Junior 4, Team 1, Team 2, sendo que na verdade o Junior 4 que seria o starter mesmo, né? O T2 é só o pessoal que não fez ainda. O T4 ficou com Movers e o TP2 ficou com Flyers. Uma pessoa do TP1 pode fazer o Flyers? Pode. Pode fazer o Movers? Pode. Portanto, que vocês comuniquem ao pessoal da coordenação lá e o pessoal da coordenação dê sinal verde para poder eles fazerem simulado, tá? Vamos falar um pouquinho aqui da meta, né? Da meta que a gente tem agora. E qual é a nossa meta? A nossa meta é de 509 candidatos. 509 candidatos. Pode parecer um número grande, mas a gente já bateu isso algumas vezes. Segundo semestre é sempre mais fácil. Nós estamos trabalhando com Concept, que está mandando muita inscrição para a cultura inglesa de Salvador. Então a gente acredita muito nessa parceria aí. E eu fiz um levantamento hoje do número de alunos que a gente tem por nível, por exame, desculpe. Sendo que eu estou levando em consideração apenas intermediário 2, high 2, high 4 e essas coisas, certo? O CAT, a gente tem 262 alunos em Salvador, intermediário 2. O PET, a gente tem 172. O UFC a gente tem 94, o CAI a gente tem 56 e o CPI a gente tem 10, né? Então, assim, é um número bem significativo, fora os alunos de fora, os candidatos de fora, fora os candidatos das escolas parceiras, que também vão fazer exame conosco. Então, vamos seguir em frente. O objetivo, de forma nenhuma, é vender exame. Então, não é a gente indicar aluno que não tem condições de fazer o exame para poder fazer por causa da meta. O objetivo não é esse, porque a gente não quer que o nosso aluno perca o exame, né? Mas se a gente detectar em sala de aula que o aluno está pronto, tem condições de fazer, vamos fazer, né? Até quando os alunos podem se inscrever? O Young Learners e o TKT, eles podem se inscrever até dia 1º de novembro. Entretanto, os outros exames, eles só podem se inscrever até o dia 18 de outubro. 18 de outubro. Depois do dia 18 de outubro, não existe mais inscrição. Então a gente precisa correr aí para poder fazer simulado, corrigir simulado, dar feedback, mandar carta de recomendação, incentivar o aluno a cultura a se inscrever e dar o apoio a ele que for necessário. Mas dia 18 de 10, 18 de outubro, as inscrições terminam para esses exames aí. Como corrigir simulados? Isso é uma pergunta que a gente acha assim, não é óbvio, mas não é tão óbvio não. E algumas pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Vamos ver o CAT, por exemplo. O CAT, o paper que a gente vai aplicar, que é o Reading and Writing, são 55 perguntas, certo? Mas ele também tem 5 pontos de uma composição, porque são 55 mais o texto que vale 5 pontos. Então, um total de 60 pontos, né? O seu cálculo tem que ser baseado em 60 pontos, porque você vai juntar o ponto da composição aos pontos que ele tirou no resto do paper. Por exemplo, de 55 ele acertou 48 questões e digamos que a composição dele foi mediana. Então ele ficou com 3 pontos na composição, né? Uma composição passing grade. O que acontece? Ele ficou no final com 51 pontos, correto? Isso equivale a 85% do paper. Ele passou? Passou. Né? Mas é esse valor que você conta, de 60 pontos. No PET, são 2 composições. Então, você tem que somar o número total de perguntas, mais 10 pontos, que são de 2 composições. O FCI, isso aqui, o FCI e ACP, tem esse tipo de pergunta aqui. I'm sorry I'm late again, he said. Apologized. E aí os alunos têm que completar, tem que mudar a segunda frase usando apologized para poder ter esse mesmo significado que a primeira. O que acontece? Quando você vai olhar na parte da folha de resposta, você vê que a folha de resposta te dá 2 possibilidades nesse caso. Apologized for being late, apologized because he was late. Só que tem esse tracinho no meio.
O que significa esse tracinho? Cada perguntinha dessa não é um ponto que vale. Vale 2 pontos. Então você soma tudo e multiplica essa questão por 2. No UFC eu acho que são 8 ou 6. Então se tiver 50 com essas perguntas, você tem que botar 56, né? Se não tiver claro, me falem que depois eu explico direitinho. Então, por exemplo, digamos aí que o aluno chega e bote apologized about being late. Então ele errou a preposição, né? Então, o primeiro, o que vem antes do tracinho, ele não tem esse ponto. E o being late tá certo. Então ele ganha 1 ponto. Apologized for being late. Na verdade, aí ele tinha 2 pontos, não é um ponto só não. Eu errei. 2 pontos aí. E aqui, apologize for be late. Então ele acertou o que está antes do traço, mas depois do traço ele não acertou. Então ele também só ganha 1 ponto nessa questão aí. Certo? A outra coisa, quais são as passing grades? Cat and Pat, 70%, né? Não é 60%. E os outros são 60%. Young Learners a gente sabe que é o brasão. Então os brasões são 5 brasões e no certificado vem os brasões. Se o aluno foi muito bem, os 5 brasões repintados. Se o aluno não foi tão bem, 3 brasões, 2 brasões. É só questão de brasão mesmo, não tem porcentagem, né? Onde eu encontro os simulados? Então, vamos lá. No Google Drive, eu criei uma pasta da gente, que é Cultura Inglesa Salvador. E aí, se você for aqui no seu e-mail, você abre o seu e-mail, você vem aqui nesses pontinhos, clica aqui e vem no Drive. E aí vem aqui em Drives compartilhados. Tá? Aqui, Drives compartilhados, Cultura Inglesa Salvador. Então, aqui você vai ter todos os arquivos que a gente vai compartilhar da parte acadêmica agora. Então, estão todos os exames aí, com listening, folha de resposta, que por sinal não vai ser impressa. Então, se você quiser folha de resposta, você tem que abrir por aqui mesmo. Eu abro no celular, que é muito prático, muito rápido e muito melhor do que gastar toneladas de papel aí. E Leiloca, ela fez o seguinte: nos Young Learners, ela botou as pictures em PDF, não, em PowerPoint e no Flipchart, porque tem algumas fotos que precisam ser coloridas para os meninos verem. Então a gente tem que se atentar a isso também, tá? Do Young Learners. Deixa eu voltar aqui. Pronto. E aí, depois disso, o que é que acontece? Depois que você corrigir o simulado do aluno, o que é que a gente fez? Tem esse arquivo aqui, tá vendo? Cambridge Week 2019.2, resultados e indicação, que a gente vai chegar lá, vai abrir, procurar a nossa turma, tem que esperar um pouquinho porque ele tem muita informação, pronto, aí. Então, digamos que aqui embaixo, tá vendo? Tem CAT, PAT, FCI, CA e CPI. Eu tenho muita turma de CAT. Então, por exemplo, aqui no CAT, eu vou botar que o aluno tirou 80% do reading. O listening a gente não fez. Caso ele tenha feito, eu boto que ele tirou 90% aqui. Então, ele é elegível para poder fazer o exame? Sim. Ele tem condição de fazer o exame e de passar. Então, sabendo disso, eu vou saber exatamente para quem mandar a carta de indicação. Que é, no caso, essa aluna aqui, a Alessa, né? Depois que eu mandar a carta de indicação, eu chego aqui e boto yes. Pronto. Porque dessa forma, a coordenação vai saber se um pai já teve problema, inclusive comigo também em relação a isso. O pai chega, meu filho não foi indicado. Ao invés de Jack perguntar, ao invés de Chris perguntar, Suzane e Leila perguntarem pra gente quanto o aluno tirou no exame, eles só precisam vir aqui
nesse arquivo e ver. E aí ver se ele recebeu a carta de recomendação ou não, tá? Quando vocês forem fazendo isso aqui, automaticamente vai mudando para todo mundo. Então, cuidado para não apagar nenhum tipo de informação. Você só apaga o que você escreveu, tá? E você vai adicionando aí suas informações direitinho. Mas o que? Outra coisa. Como é que eu faço para poder encorajar meu aluno, né? A gente está pensando em fazer um vídeo. A gente não sabe se vai acontecer, mas a gente espera que sim. Eu, Suzane, ou eu e Jack, ou Suzane e Jack, falando sobre os exames de Cambridge, tipo esse que eu estou fazendo agora, esse vídeo agora, para poder passar em sala de aula. Então, a gente vai dar informação, uma coisa rapidinha, porque eu estava conversando com o Suca, e eu acho que aqueles vídeos de Cambridge são muito bons, mas eu acho que a gente falando dá outro toque, dá outro tom, né? Dá uma coisa mais personalizada. Não é o pessoal de Cambridge falando. Enfim, vamos ver se funciona. E a última pergunta é: vai ter o Prep Course? Eu realmente não sei. A gente espera que tenha, porque é um curso que é realmente muito legal, muito bom. Porém, a gente ainda não sabe. Não sabe. Se tiver, vão ser 5 sextas-feiras, focando cada sexta-feira em um paper diferente. E se tiver, eu vou precisar de professores. Eu sei que eu posso contar com mais 2. Talvez eu precise de mais 3. Mas aí depois eu falo com vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, por favor, falem, tá? Para que tudo corra direitinho. E eu também postei aqui no Classroom, no grupo de Cultura Inglesa Salvador, a tabela de preços e os deadlines e as datas dos exames. Se o aluno perguntar, a gente já tem isso em mãos, tá? Eu espero que esteja tudo claro. Se precisar de qualquer coisa, é só contar conosco, tá bom? Obrigado, muito obrigado e até a próxima.